A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui mais uma vez a fim de louvarmos o nome santo do Senhor. Vamos orar para dar início a um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça pelo privilégio dessas portas abertas no nosso lugar de trabalho, para que possamos cultuar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, em primeiro lugar, nesta reunião, meu Senhor, fala conosco acerca da tua vontade, do seu querer, e recebe os nossos louvores, bem como a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter, é bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, que aviva o meu viver. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, que vai dizer assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressadamente desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus e Pai,
Nós te louvamos pela tua palavra. Fala nos nossos corações, Senhor. Manifesta a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto aqui, irmãos, como nós falamos, é um texto muito conhecido, muito pregado nos púlpitos das igrejas. E a gente acaba rotulando as pessoas, carimbando as pessoas, julgando as pessoas pelo seu proceder. Nesse texto aqui não era diferente. A gente vê às vezes uma pessoa, um mendigo, e fala, esse mendigo aí, vê uma pessoa, um roubador, alguém que tem uma conduta que destoa da conduta natural, normal da sociedade, a gente acaba julgando e falando assim, esse cara não tem direito à salvação. Mas aqui nesse texto, ele vai dizer que Jesus Cristo ele vem para todos. Independente do que você é, independente do que você faça, se você abrir o seu coração, Jesus Cristo ele vai entrar e você vai ser transformado numa nova criatura. Porque onde Jesus chega, onde Jesus entra, há novidade de vida. Esse texto aqui vai dizer que onde Jesus andava naquela época, uma grande multidão vinha ao redor. Muitas pessoas procuravam Jesus por uma série de circunstâncias, porque ele falava bem, ele tinha uma boa oratória, ele tinha umas palavras concatenadas. Outros procuravam Jesus porque ele multiplicava o pão, multiplicava os peixes. Vamos lá, porque certamente ele vai saciar a nossa fome. Mas existia algumas pessoas que vinham porque sabiam, reconheciam que ele era Filho de Deus. Certa feita Jesus falou assim, e vocês, os discípulos, quem disseis que eu sou? E os discípulos falaram assim, olha, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias. Aí ele falou, e vocês? Ele falou assim, aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, algumas pessoas caminhavam com Jesus, fazendo parte da multidão, porque reconhecia o senhorio de Jesus, sabia que ele era Filho de Deus e que estava no mundo a fim de remir a humanidade. E aqui, irmãos, não é diferente. Jesus Cristo ia passar, ia para um caminho chamado Jericó, que está chamado Jericó. Zaqueu, sabendo disso, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, maioral dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos naquela época. Ele tinha uma repulsa muito grande das pessoas, porque os cobradores de impostos cobravam o imposto do governador e cobravam além. Ele se beneficiava daquela função para usurpar a condição dos outros. Então não era pessoa, não era um grupo de pessoas bem vistas. Tanto é que quando Mateus, que era cobrador de impostos, se converteu, ele foi, esse cara, ele não é certo não, eu vim para Jesus, mas ele quer alguma coisa em troca. Então, Zaqueu era o chefe dessas pessoas que eram mal vistas. Olha só, se as pessoas que cobravam os impostos eram mal vistas, quanto mais o chefe, que mandava cobrar além da conta. E aí, irmãos, mas ele tinha um desejo de ver Jesus. Esse desejo de ver Jesus, esse desejo não pode ser apagado da gente. Não podemos deixar que as circunstâncias venham roubar esse desejo de estar com Jesus, de estar perto de Jesus, de estar envolvido com Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquilo, eu sei que ele vai passar por aqui, daí para Jericó, e vai e sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho. Eu fico imaginando quando eu falo desse texto, se Zaqueu fosse um dos nossos contemporâneos, certamente ele era um político, estaria de terno, gravata, tal. Não sei como é que era a veste da época, mas se fosse hoje seria assim. Imagine uma pessoa de terno e gravata subindo numa árvore, né? E a Bíblia diz que Zaqueu subiu. Zaqueu apenas queria ver Jesus, porque ele ouvia falar da fama de Jesus, dos milagres que ele executava. Eu quero ver. Irmãos, Deus, ele está sempre disposto a abençoar aqueles que vão ao seu encontro. Sempre à disposição para fazer infinitamente mais. Ou seja, a conduta de Zaqueu gerou em Jesus um comportamento, como é que se diz assim, gerou em Jesus uma ação que Zaqueu fatalmente não esperava. Ele falou assim, vou ficar aqui só vendo quem é esse cara aí. De repente, quando Jesus passou, Jesus olhou para ele, dentro de tantas pessoas que estavam ali à volta, falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Irmãos, é importante a gente ver esse amor de Jesus para com uma pessoa que não era bem vista na sociedade. É esse amor de Jesus que deve
permear a nossa vida, as nossas ações, independente do credo religioso das pessoas, independente do que as pessoas fizeram, estão fazendo, são pessoas que são alvo do amor de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração, esquecer os nossos preconceitos e amar essas pessoas de forma incondicional. Porque um dia alguém nos amou assim, e um dia, porque as pessoas me amou dessa forma, porque as pessoas orou por mim, ofertaram a meu favor, dizimaram, eu estou aqui. Quantas pessoas estão ainda fora, amigos nossos, parentes, que ainda não conheceram Jesus, e eles precisam dessa postura. Então, a postura de Jesus veio a surpreender Zaqueu. Deus está sempre disposto a nos surpreender de maneira positiva. E aí, irmãos, vem aquelas pessoas murmuradoras, certamente os discípulos também. Quando Jesus disse, hoje me convém pousar na tua casa, só começou a cochichar. Não falei, disse Jesus, esse Jesus não está bom não, não está puro não, se fosse hoje no nosso tempo, ele não está puro não. Como é que ele vai se hospedar na casa desse ladrão aí, desse cara que não tem nada a ver com as questões? Irmãos, mas quando você busca Jesus com interesse de coração, ele muda o cenário da sua vida, ele muda a trajetória. Por isso a conversão, estou indo para a frente, de repente dou minha volta e volto para a conversão. Então Zaqueu, irmãos, ele foi atraído pelo amor. É o amor de Deus que nos constrange. Não é o amor que o mundo prega, o amor eros do homem para a mulher, mas é o amor de Deus, o amor ágape, que se doa independente das circunstâncias, a fim de ver o outro feliz. E a Bíblia vai dizer aqui que ele foi com Jesus. E quando chegou na casa, irmãos, Jesus, ele não falou nada. Zaqueu que falou. Entendeu? E nós para aqui, diz aqui, procurando ver quem é Jesus, e correndo, versículo 4, e correndo, subiu uma figueira brava. Tem uma outras árvores, outras versões que falam foi numa árvore chamada sicômoro, ou seja, uma árvore sem expressão, um arbusto. Ele subiu na árvore sem expressão a fim de ver Jesus. Nós precisamos, irmão, eu e você precisamos ser esse arbusto, essa pessoa insignificante que não aparece no cenário, para que outras pessoas possam ver Jesus. Nós precisamos ser essa alavanca que leva as pessoas a ter um encontro com Jesus, porque às vezes nós acabamos nosso proceder repelindo as pessoas. Não, isso aí não. Mas nós precisamos ser conforme esse sicômoro, essa árvore, essa figueira brava, que dá à disposição para que outras pessoas possam, através de nós, ver Jesus. E quando Jesus entra na casa dele, ele fala assim, versículo 8: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Porque a lei dizia isso, irmãos. A lei dizia, se você roubou, dá metade dos seus bens, ou dá metade dos seus bens aos pobres. E se você roubou alguém, você vai devolver quadruplicado. Eu queria que vocês imaginassem, irmãos, a cena depois do encontro de Zaqueu com Jesus. Porque a Bíblia não vai falar sobre isso. Mas a gente pode conjecturar. Imagine lá na casa do Léo, Zaqueu chegando. É o seu Léo? Aí eu falo, o que esse cara quer comigo? Já paguei o tributo, está falando o que aqui? Tá? Ele falou, não, seu Léo, olha só, eu tive um encontro com Jesus e eu vim aqui restituir aquilo que eu cobrei devidamente. Olha só, irmão, aquilo que eu cobrei, imagine o testemunho de Zaqueu, na prática, o que aconteceu na vida de Zaqueu, que foi viralizado em toda aquela circunstância onde ele cobrava os impostos. As pessoas ficaram extasiadas da postura daquele homem. Levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que dou em dobro metade dos meus bens aos pobres. Foi lá, está passando necessidade? Aqui, toma aqui. Zaqueu deve ter pirado, bebeu alguma coisa. Mas não, ele teve um encontro genuíno com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele ia e restituía 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado dos demais. Imagine a cena.
mercado de um por um, está aqui, eu não sei se é cheque ou a moeda, está aqui, 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Aí Jesus vai dizer assim no versículo 9: disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E vai fechar dizendo assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Irmãos, o Filho do Homem, ele veio com a função de resgatar o que se havia perdido. A Bíblia vai dizer que lá no Éden, o homem descumpriu o propósito de Deus e acabou abraçando o pecado não só para ele, mas para toda a humanidade. Mas Jesus Cristo, ele diz que veio assim: eu vim da vida, para que todos tenham vida e vida com abundância. Então Jesus Cristo veio para fazer essa ligação do homem para com Deus novamente, o homem que havia perdido. E ele disse, eu gosto dessa citação, quando Jesus está na cruz do Calvário, antes disso ele fala assim: Pai, se possível, a parte de mim esse cara, porque ele sabia que ele ia morrer, uma morte vil, a morte mais violenta daquela época, que era considerada daquelas pessoas que transgrediam a lei. Ele falou: se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, cumpra-se a sua vontade, não a minha. E aí, irmão, a Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, abre os seus braços, na pedra da sua morte, e falou: Pai, tudo está consumado. Na sua mão entrego o meu espírito. Quando Jesus falou isso, toda a obra da redenção, a obra da salvação, que foi constituída antes da fundação do mundo, ela se executou ali. Ou seja, Deus, através de seu Filho, cumpriu o propósito maior da salvação, que era a salvação de todos os homens. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, a gente sabe disso, e a nossa fé está arraigada sobre essas coisas. Então, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele está dizendo que agora vocês não são mais servos, mas amigos, como diz lá em Romanos 15. Agora vocês não são mais servos, vocês são mais amigos. Então, todos quantos receberam Jesus, como diz a palavra de Deus, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome, esses foram chamados filhos de Deus. Agora, aquele moço que outrora era uma ameaça à sociedade, agora ele é filho de Deus. Olha só que coisa linda. Quando a gente para, irmãos, para pensar como era a nossa vida, quem era eu, graças a Deus, não fui nenhum marginal, nem nada disso, mas precisava da intervenção divina para que o meu nome estivesse escrito no livro da vida. Assim somos todos nós precisamos, irmãos, assim como Zaqueu, fazer com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Uma coisa que eu vou falar para a gente terminar, outra coisa que me chama a atenção, irmãos, a Bíblia diz aqui que quando Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus com alegria e rápido. Quer ver? Olha, diz aqui, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. E apressadamente desceu e recebeu com júbilo. Apressadamente. O que acontece conosco às vezes? Deus nos chama e fala: não, será que é Deus mesmo? Eu vou fazer um propósito de jejum e oração para saber se é Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos ordenando, Deus está nos impulsionando, mas nós queremos uma outra. Não, Deus fala comigo novamente, fala comigo através da tua palavra. A gente começa a colocar dificuldade para que Deus haja através de nós. E aqui um homem que não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com Deus, mas ele tinha um desejo de ver Jesus. E a Bíblia diz, quando Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com júbilo, com alegria. É preciso que eu e você
desçamos com pressa da nossa postura. É preciso que eu e você desçamos com pressa do nosso orgulho. É preciso que eu e você desçamos com pressa da nossa posição de destaque. Não, se Deus falar comigo, não. É preciso que nós venhamos abrir o nosso coração, nos desarmar do velho homem, da velha mulher, para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Só experimenta o sobrenatural de Deus quem desce depressa e abraça Jesus com alegria. Último exemplo que eu vou dar. Quando os discípulos estavam atravessando o mar, amando Jesus, eles estavam atravessando o mar da Galileia, à noite, e veio um vento, veio a chuva, o barco deles já estava indo a pique, e lá para a quarta vigília da noite vem Jesus, andando sobre as águas, e eles estão com medo, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou assim: não temos, Senhor. E a Bíblia diz que eles param, e Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas, e vá ao seu encontro. Jesus falou: vem. E ele vai, andando em cima das águas. Quando ele percebe a força do vento e a pujança da água, ele começa a sucumbir. Jesus falou assim: opa, homem de pouca fé, Jesus vai e levanta ele. Mas imagine, irmãos, quem conseguiu viver o sobrenatural naquela noite foi Pedro. Ninguém mais, porque todo mundo ficou no seu cantinho acomodado, enquanto Pedro se lançou andando sobre as águas em busca de Deus. Quando você sai da sua zona de conforto e vai buscar Jesus, Ele faz o sobrenatural na sua vida. Então, imagine, irmão, se tivesse um culto logo depois, todo mundo falando, todo mundo tocando. Pedro, eu queria oportunidade, irmão. O que você quer falar, Pedro? Eu vivi o sobrenatural da parte de Deus. Andei sobre as águas. Então, irmãos, nesta tarde, Jesus está chamando a mim e a você a ter a mesma postura de Zaqueu. Quer ver Jesus. Não me esforço para que a palavra de Jesus chegue a gente. Não me esforço para que as coisas de Deus que venham nos conduzir. Então, nós vamos estar em pé e nós vamos orar para que esse mesmo Jesus, irmão, que não mudou, se ele passar por aqui hoje, ele fala: eu quero ir na tua casa hoje. Ele quer ir, Caixa, eu quero repousar na sua casa. Luzia, eu quero estar na sua casa hoje. Araújo, Aloysio e outros mais, eu preciso estar na sua casa hoje. Agora eu queria perguntar a você nesta tarde, irmão. Só não precisa responder a minha pergunta, só você conjecturar, você e Deus. Será, irmãos, que Jesus pode entrar na nossa casa? E uma coisa que é importante também: Jesus quer entrar na nossa casa e Ele não quer ficar só não, Jesus só vai entrar, mas tu vai ficar aqui só na sala, porque tem uns quartos aí que só não pode entrar, não tem bagunça lá. Uma série de coisas que a gente pode até tentar esconder de Deus, mas Jesus, Ele sabe das nossas mazelas, das nossas falhas, dos nossos erros, e independente disso, Ele quer estar na sua casa. E casa na Bíblia simboliza vida. Jesus quer estar na minha vida, quer estar na minha casa. Para quê? Para que Ele possa fazer o milagre e as pessoas verem Cristo através de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta tarde, meu Senhor, porque um dia o Senhor alcançou um homem improvável chamado Zaqueu. E outrora também o Senhor escolheu a mim, escolheu a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que estão aqui presentes, ou que estão ao alcance da nossa voz. Muito obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós não éramos dignos de receber tão grande salvação, mas porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós temos entrada no céu pelas portas. Muito obrigado, meu Senhor, por tão grande sacrifício, por mandar o seu único filho a morrer da morte mais cruel, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agora, meu Senhor, queremos que a tua graça venha se estender sobre a nossa vida. Tal como o Senhor disse para Zaqueu, nós queremos que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida. Amém. E vá mudando, equacionando, fazendo conforme a tua vontade e o teu querer, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nós queremos te apresentar
a nossa instituição, Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. Queremos te apresentar, meu Senhor, ó Deus, o nosso inspetor-geral, o inspetor Ricardo, todo o seu staff, dá sabedoria, Senhor, a este moço, ó Deus, na condução dessa instituição, que tudo venha a ser para a glorificação do teu nome. Abençoa também, Senhor, ó Deus, os inspetores regionais, os inspetores, os subinspetores, os líderes, os guardas municipais, todos nós, Senhor, carecemos de uma intervenção do Senhor. Queremos te apresentar o nosso tipo de refeição, queremos te apresentar o nosso plano de carreira, uma série de circunstâncias que envolvem essa instituição que nós precisamos receber da tua parte. Meu Senhor, nós queremos te apresentar o nosso secretário de ordem pública, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Estamos se aproximando, Pai, das eleições. Domingo agora estaremos nas urnas. Ó Deus, nos orienta a fazer segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Dá-nos sabedoria necessária para votar com sabedoria, Pai. Fica conosco, meu Senhor, também guardando as pessoas que trabalham de empresas contratadas, administrativos, os contratados, propriamente dito, os administrativos, Senhor. Ó Deus, guarda cada um no teu favor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja na vida dos que creem, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém. Graças a Deus.